Senhor, nessa tarde abençoada que o Senhor tem nos dado, eu quero trazer uma palavra de Deus ao coração dos ouvintes da palavra do Senhor. Uma palavra bem conhecida, mas um valor imensurável, porque a palavra do Senhor é tão valorosa que, humanamente falando, não existe palavras que podemos expressar esse valor. Porque a palavra do Senhor, ela é infalível, é a espada que penetra até a divisão da alma e do espírito do homem, fazendo aquilo que ninguém pode fazer, tocando onde ninguém pode tocar, realizando obras que ninguém pode realizar, libertando o homem de uma forma tremenda, porque a palavra transforma o homem, o mais vil pecador que seja. E nessa tarde eu trago uma palavra de Deus ao coração de todos, uma palavra edificante, que possa edificar a vida de todos aqueles que estão ouvindo, que vai ouvir esse vídeo, que vai compartilhar com seus amigos. E nessa tarde eu quero deixar para a meditação de todos um texto que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 58, que vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão, Senhor. Nós vemos diante da Bíblia Sagrada, nós estamos em mãos agora com um texto muito conhecido por todos. O que nós temos aqui agora é o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios acerca de ministério, acerca de ser sempre constante na obra do Senhor, de ser sempre abundante na obra do Senhor, ser sempre trabalhando, sempre constante, fazendo a obra do Senhor. Nós vemos que 1 Coríntios, Paulo escrevendo, o livro de 1 Coríntios vai nos trazer, vai nos mostrar a vida cristã disciplinada. E nós vemos aqui Paulo dizer que nós, como servo do Senhor, de forma alguma nós podemos deixar de ser constante na obra do Senhor. Irmãos, nós estamos caminhando para o céu de luz. Nós sabemos que o nosso alvo não é nada dessa terra. Nós sabemos que o nosso alvo, a esperança de todo cristão, é o céu. Porque no dia que qualquer um que diz ser servo do Senhor perder a esperança do arrebatamento, que é a maior promessa que o Senhor nos deixou, e a maior promessa que nós aguardamos, nós aqui na terra, servo do Senhor Jesus, é a maior promessa que nós aguardamos. A Bíblia diz que muitas há tempo tardia, porque de muito tempo, muitos anos, alguém vem falando acerca do arrebatamento. Alguém vem falando acerca da vinda do Senhor. Alguém vem falando da volta de Cristo. Algo que ainda não aconteceu. Paulo esperava Jesus voltar nos seus dias. Mas isso não aconteceu. Até então que chegou o final da sua trajetória. Chegou o final da sua carreira. Mas Jesus não voltou enquanto ele ainda estava na terra. E há muitos homens que pregaram o evangelho que já não estão mais aqui. E Jesus também não voltou nesse período. Nós estamos pregando o evangelho hoje. E não sabemos se Jesus voltará no nosso dia. Não sabemos o dia nem a hora, porque a palavra nos revela que não pertence a nós. Mas nós sabemos que vai acontecer. Se é nessa geração, eu não sei. Se é na sua geração, eu também não sei. Se é na geração vindoura, a próxima, eu não sei. Mas eu sei que Jesus pode voltar agora, nesse presente momento. Nós estamos marchando para o céu de luz.
nós estamos caminhando para o céu de luz, aguardando a tão rica e a bem-aventurada promessa que o Senhor nos fez, de sairmos desse mundo de aflição, de sairmos desse mundo de tragédia, de sofrimento, como João disse no seu livro, que no presente momento o mundo se alegra. E nós, servos do Senhor, às vezes estamos chorando, estamos lamentando por certas coisas que vemos, pelo sofrimento do dia a dia que enfrentamos. Mas o que nos alegra é que ele também diz que chegará um momento em que a nossa tristeza se converterá em alegria. E é nesse exato momento que nós vamos ver que valeu a pena servir ao Senhor. O salmista diz que por um pouco ele se desvia da presença do Senhor, por ver a prosperidade dos ímpios, a alegria dos ímpios, e sendo esse justo, sofrendo no mundo pelas perseguições e aflição do dia a dia. Mas ele diz: o bom é aproximar do Senhor, porque enquanto estamos perto do Senhor, nós encontramos o abrigo e refúgio para a nossa alma. Mas no decorrer da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa trajetória aqui na terra, no decorrer da nossa vida, de acordo que vamos realizando a obra que o Senhor tem colocado em nossa mão, a chamada que o Senhor nos fizera e o talento que Ele colocou em nossas mãos. De acordo que nós vamos executando essa tão grande obra, nós encontramos na nossa vida as adversidades, os problemas e os espinhos que vêm para nos ferir. E nesse período entre o vale da sombra e da morte, nós estamos caminhando pela ajuda de Deus, pela força que vem do alto, pela força do Santo Espírito de Deus, que nos concede essa tão grande força para que nós possamos caminhar. Que através do Consolador que foi enviado pelo Pai, Ele nos fortalece, Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele nos dá força e nós vamos caminhando. Só que no decorrer dessa caminhada, existem certas coisas da nossa vida que às vezes nos faz parar, que às vezes nos faz desanimar com a nossa vida espiritual, deixando de lado a palavra do Senhor, não dando mais crédito na palavra. Deixamos de lado as profecias que nos é entregue e não damos mais valor a isso. Deixamos de lado a chamada que o Senhor nos fizera e esquecemos de tudo isso. Deixamos de lado as palavras que o Senhor colocou em nossas bocas e tem colocado em nossa boca. Deixamos de lado tudo que o Senhor tem nos dado. Esquecemos também do tão grande sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Esquecemos daquilo que Ele nos deu de graça e que não existe nada na terra que possa comprar, que é a salvação que nos foi dada na cruz do Calvário. Observe que a Bíblia diz que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas fomos comprados com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então eu te digo nessa tarde que você tem um grande valor. E para o Senhor, Ele sabe muito bem o seu valor, porque pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, ali naquela cruz foi cravado a nossa dívida. E então fomos declarados livres através do sacrifício de Cristo. Então nós esquecemos de todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. Aí quando eu olho o salmista dizendo: olha, Senhor, o que eu darei ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem nos concedido? Porque nós às vezes esquecemos o que o Senhor nos dá. Queremos parar com a nossa caminhada. Queremos parar com a nossa trajetória. Queremos abandonar o ministério. Querendo abandonar a chamada de Deus. Querendo abandonar tudo o que Cristo tem nos dado. E às vezes esquecemos de tudo o que o Senhor tem nos dado. Aí a Bíblia vem dizer, olha assim, que nós devemos ter cuidado do que nós temos ganhado, para não perder o que nós temos ganhado. Porque há certas coisas que pagamos o preço para conquistar, que pagamos o preço para que o Senhor nos conceda. Há muita gente chorando pelo seu ministério. Há muita gente chorando pela sua chamada.
Há muita gente chorando, intercedendo a Deus pela sua família. Há muita gente intercedendo ao Senhor por uma bênção. E às vezes por um vacilo que dá, o diabo consegue roubar essa bênção. Por um vacilo que dá, o diabo consegue tirar aquilo de mais precioso que o homem pode ter, que é uma dádiva divina que Deus tem nos concedido. E nessa tarde eu quero deixar uma palavra do Senhor ao coração daqueles que estão frustrados, daqueles que estão desanimados, daqueles que até estão pensando em parar. Observe muito bem o que eu vou te dizer aqui. Paulo diz: portanto, meus irmãos, sede sempre firmes e constantes. Paulo diz, nós vamos aqui pela palavra do Senhor, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, acerca de um atleta campeão, acerca de quem corre no alvo, pelo alvo, que corre pelo prêmio. Olha aqui, Paulo diz que aquele que corre, ele é um atleta. E esse atleta, ele está correndo por um prêmio. E nessa corrida humana, aqui quem leva o melhor prêmio é quem chega primeiro. Só que na vida espiritual é totalmente diferente. Na presença do Senhor é totalmente diferente. Existem vários atletas. Só que os atletas aqui da terra, ele abre mão de tudo aquilo que vai atrapalhar o seu corpo físico nessa maratona, nessa corrida, nessa trajetória. Porque o seu alvo é chegar primeiro e receber o melhor prêmio. E na vida do cristão não é diferente. Porque o verdadeiro cristão, ele abre mão daquilo que impede a sua caminhada com Cristo. Ele abre mão daquilo que o faz se desviar da presença de Deus. Ele abre mão daquilo que vai atrapalhar a sua trajetória. Porque nós sabemos que ninguém é perfeito, irmãos. Mas nós estamos aqui na terra e cada dia que se passa, o nosso objetivo é estar mais perto de Deus. É nos aproximar mais do Senhor. E quando nós pretendemos aproximar do Senhor, nós abrimos mãos daquilo que nos impede. Porque nós sabemos que a salvação, ela se desenvolve, melhor dizendo, a santidade, a pureza, ela se desenvolve na vida do cristão da forma que ele vai se caminhando para mais perto do Senhor. De forma que ele vai abrindo mão do mundo, ele vai se tornando mais santo diante de Deus. Só que aquele que não abre mão daquilo que o atrapalha, ele vai ficando para trás nessa corrida. Ele vai deixando, ele vai se distanciando daqueles que estão correndo em rumo ao alvo. Estão lutando pela vitória. Estão lutando pela conquista. Mas existem muitos que já foram atletas. E muitos que já correram nesse estádio. Só que no decorrer da sua trajetória, ele começou bem. E quando começou, aqueles que o olhavam diziam: aquele será um atleta campeão. Só que no decorrer da sua história, no decorrer da sua caminhada, pelo dia que nós estamos vivendo, pelo falso evangelho que se prega, pela falsa prosperidade que se prega, pelas heresias que se prega, pelas fábulas que se prega, pelas mentiras que se prega. Há muitos que têm sido levados pelos ventos doutrinários. E isso tem feito distanciar da presença de Deus. E isso tem feito sair da presença do Senhor. Sair do propósito divino. Sair daquele propósito que o Senhor o colocou. Por causa de certas coisas, de várias coisas, ele tem se distanciado da presença de Deus. E nós sabemos que o nosso segredo não está no começo. Porque há muitos que começam com força, mas no meio da sua caminhada ele não suporta as lutas do dia a dia.
Nós sabemos que a nossa recompensa não está no meio, mas nós sabemos que a nossa recompensa, ela está no final. Quando nós começamos, há várias coisas para parar a nossa trajetória e a nossa caminhada. Mas o Senhor nos dá graça e nós conseguimos passar aquela fase. Quando nós chegamos no meio da nossa caminhada, partindo para o final, há vários problemas na nossa vida, mas nós já estamos com os ombros calejados e já suportamos pela graça que o Senhor nos dá. Só que há muitos que começaram e ainda não chegaram ao final. Ou melhor dizendo, nem chegaram ao meio da sua caminhada. E já está estacionando. Já está parando por aqui. E há muitos que dizem que ministério é coisa sem valor. Que chamada de Deus é coisa sem valor. Mas eu venho te dizer que a sua recompensa, meu querido, não é aqui. Porque Paulo diz, portanto, meus irmãos, sede sempre firmes e constantes. Porque aquele que está chegando no final, se ele parar, ele perde a melhor parte da sua vida, que é chegar ao final e receber o tão grande e esperado prêmio. E há muitos que começaram bem, mas estão frustrados. Frustrado porque a sua vida com Deus não está sendo da forma que planejava. Frustrado porque o seu ministério não está se desenvolvendo da forma que tem planejado. Frustrado porque as oportunidades não estão sendo da forma que planejava. Frustrado porque não está pregando da forma que planejava. Frustrado porque não está cantando, louvando o Senhor da forma que planejava. Frustrado porque às vezes quando estava diante de uma grande multidão, pretendendo pregar a palavra do Senhor, nada saiu da forma que planejava. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Ainda que saímos frustrados, mas uma coisa é, parar não é a única solução. Parar não é a solução agora. Porque Paulo parou quando a sua carreira chegou ao fim. Foi quando ele diz, combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. É como se Paulo estava dizendo, eu lutei enquanto pude. Trabalhei enquanto tive oportunidade. Preguei o evangelho enquanto tive força. Busquei almas para o reino de Deus enquanto eu tive força. E muito sofri também. Mas para aqueles que estão iniciando o seu ministério agora, para aqueles que estão agora começando a pregar a palavra, agora que está começando a viver as suas experiências ministerial, a batalha, o combate não é em vão, porque ele vale a pena. E nós vemos no nosso dia a dia muitos que já estacionaram. Nós vemos muitos que já pararam. Mas nós vemos que aquele talento colocado em nossas mãos o Senhor requererá. Aquele talento que o Senhor nos confiou será o que você tem feito com o teu. Tem usado? Tem ganhado outros talentos? Tem usado para o bem-estar do reino de Deus? Tem usado para o crescimento da obra do Senhor? Tem pregado? Tem louvado ao Senhor? Tem intercedido pelos santos, pela nação? Tem intercedido pelas almas perdidas? Tem buscado aqueles que estão desviados da presença de Deus? Tem intercedido pelos enfermos, pelas autoridades eclesiásticas? Tem orado por aqueles soldados que estão no campo de batalha? Me refiro aos missionários, me refiro aos profetas, aos pregadores, aos levitas da casa do Senhor. Me refiro aos pastores que o Senhor tem colocado para cuidar das nossas almas. Me refiro à obra do Senhor em geral. E esse talento que Deus tem colocado na sua mão, que forma tem sido usado?
Porque há muitos usando aquilo que o Senhor o deu para gerar bens aquisitivos, para gerar recursos financeiros. Mas eu quero te dizer, Jesus disse aos seus discípulos, olha, o que de graça recebei, também de graça dai. Então o evangelho do Senhor não foi para ser vendido. O talento que o Senhor te deu não foi para gerar riqueza na terra. O talento que Deus te deu foi para ganhar almas e para trabalhar em prol do reino de Deus. Esse é o talento que Deus te deu. E esse é o objetivo meu e o seu objetivo. E há muitos que já pararam nessa caminhada. Há muitos que já pararam nessa trajetória. Mas o que me chama a atenção é que quando Elias, depois de desafiar os profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, Jezabel ameaça Elias. Mas Elias estava sujeito às mesmas paixões que eu e você estava sujeito. Nós estamos sujeitos. Mas Elias, depois de desafiar os profetas, ele foge. Mas naquela caminhada, quando para debaixo de um pé de zimbro, quando estava ali cansado e deseja a morte, vem o Senhor e traz pão e água. E ele diz, levanta, porque muito comprido te será o caminho. Elias levanta e caminha para o Monte Horebe. Chegando no Monte Horebe, Elias entra na caverna. E lá na caverna Elias pretende parar. Mas naquela hora, o Senhor já caminhava diante de Elias. Já ia em busca de Elias. Ele diz, Elias, sai para fora, porque eu vou falar contigo. Eu quero falar contigo. Olha, há muita gente querendo parar. Há muitos querendo entregar a sua chamada e o seu ministério. Ou às vezes já até planejaram fazer. E às vezes até alguns que vai assistir esse vídeo, eu não sei, mas Deus sabe, às vezes já até entregou o seu ministério e a sua chamada. Mas às vezes ainda não parou para ouvir o que Deus pretende dizer. Ainda não parou para ouvir aquilo que o Senhor quer dizer. Ele quer falar contigo. Ele quer falar com você. Só que às vezes você ainda não tem parado para ouvir Deus falar. Deus tem falado, mas às vezes não tem percebido o que Deus tem falado. Deus tem alertado, mas às vezes não tem percebido a alerta de Deus. Mas Deus vai ao seu encontro essa tarde para te dar ânimo, para te dar força, para você prosseguir essa caminhada. E alguém pode dizer, irmão, mas por que a vida de um cristão ela é tão sofrida? Por que uma chamada ministerial ela é tão dolorida? Por que sofremos tanto para servir a Deus com sinceridade? Por que sofremos tanto, pagamos o preço para servir a Deus com pureza e com coração sincero? Olha aqui, observe, se você for ler sobre o ministério de Jesus, sobre os momentos que Jesus passou aqui na terra e sobre a sua morte, você vai ver quão grande foi o sofrimento de Cristo na terra. Quão grande foi as lutas e as dores que ele passou aqui na terra. Vemos o texto dizer que o seu corpo foi rasgado pelos chicotes a qual ele era açoitado. Nós vemos Jesus passar pela humilhação. E uma das grandes humilhações que Cristo passou foi esvaziar do seu trono e descer a essa baixeza da terra para ser servo, para morrer, para que eu e você tivesse direito à salvação. Será que o sofrimento
o seu sofrimento, o meu sofrimento, o nosso sofrimento é maior do que Cristo passou na cruz do Calvário? Será que o sofrimento que enfrentamos hoje em nosso dia a dia é maior do que os apóstolos, do que os discípulos e os profetas de Cristo enfrentaram na terra? Se nós lemos Hebreus capítulo 11, está lá a galeria dos heróis da fé. Nós vemos homens e mulheres que venceram, mas para alcançar essa tão almejada vitória, passou pelo vale, pelo deserto, pelos pedregais, por caminhos cobertos de espinhos, para chegar ao seu trajeto final. Então muitos sofreram por amor do Evangelho. E quantos morreram por causa do Evangelho? João Batista perdeu sua cabeça, mas nunca deixou de anunciar o reino de Deus. Nós vemos Paulo, morreu por causa do Evangelho. Mas o que me chama a atenção é que Paulo diz, e é a palavra que eu tomo para mim nessa tarde, e ele dizendo, olha, eu já queria estar com Cristo. O seu desejo já era de estar com Cristo. Mas ele também disse, olha, para mim o viver é Cristo. E o morrer é ganho. Porque saindo dessa terra, ele sabia que a sua alma tinha endereço. Endereço certo. Que a sua alma tinha endereço. E o seu galardão e a sua recompensa estava na mão do Senhor. Nós vemos Estevão, o primeiro martírio, o primeiro a ser morto no Novo Testamento, quando a partir da descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu, nós vemos ali na instituição dos diáconos, lá estava Estevão. E Estevão, sendo apedrejado, ele falava acerca daquele que morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e está ao lado de Deus Pai intercedendo por nós nessa tarde. E ele dizia, quando estava prestes à morte, eis que vejo o céu aberto. E é isso que me chama a atenção. Se às vezes você pensa que as provações e a dificuldade do dia a dia pode te matar, pode te destruir, mas eu quero te dizer uma coisa. Você pode até ser afligido, ser caluniado, sofrer perseguições, dores e angústia. E às vezes, pelas altas madrugadas, ninguém te vê. Mas está você e Deus, e você intercedendo ao Senhor, e Deus te dando a força necessária. Às vezes você pensa que tudo acabou, mas uma coisa é, ninguém pôde tirar Deus do coração de Estevão. E ninguém pode tirar Deus e nem a palavra do seu coração. Nós vemos muitos outros homens que morreram por causa do Evangelho. Que morreram por amor do Evangelho. Muitos aprisionados. Nós vemos após a descida do Espírito Santo. Lá estava Pedro. E alguém pergunta com qual autoridade tu prega essa palavra. Mas ele diz, olha, eu prego com a autoridade daquele que vós o crucificaste. Ele morreu. Ao terceiro dia ressuscitou e foi colocado como pedra de esquina. Irmãos, eu quero encerrar trazendo uma palavra, um versículo que está registrado no livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Que ele diz assim, levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Porque há muitos olhando para a direita e para a esquerda, olhando para o seu irmão, olhando para aqueles que o desanimam. Mas eu quero te dizer que a sua recompensa não vem do homem, não vem da terra, nem do seu parente, nem do seu vizinho, e nem daqueles que te criticam e te perseguem. Mas a tua recompensa, ela vem
de Deus. A tua recompensa, ela vem do alto. A sua recompensa, ela vem daquele Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Há muitos sofrendo por pregar a verdade. Há muitos passando por adversidade da vida. Há muitos sendo caluniados por pregar a verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ainda que muitos te desprezem por você pregar a verdade, por você amar a verdade e ter compromisso com a verdade, ainda que existem muitos que te critiquem, mas Jesus ama da forma que você expressa a verdade, da forma que você prega a verdade. E eu venho te dizer uma coisa: se você está desanimado, se você está triste e pretende parar, nunca faça tal coisa. E se a adversidade da vida, as tribulações, o mar é tenebroso, diz o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado em toda a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque aquele que para, ele não é um soldado. Porque um bom soldado, Paulo diz a Timóteo que aquele que se milita não embaraça com os negócios dessa vida. E quem ingressa no soldado de Cristo, para ser soldado de Cristo, no exército de Cristo, ele tem que batalhar com força e com coragem. Ele tem que ingressar com a alma, com o coração, por completo, por inteiro. Que aquele que se milita não embaraça com os negócios dessa vida. Porque aquele que quer se alistar, ele tem que se alistar e sabendo que enfrentará as várias tentações do dia a dia, várias provações do dia a dia. E ele diz para o jovem pregador que estava iniciando a sua carreira, ele dizia para o jovem pastor que estava iniciando a sua carreira: para Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Ainda não é tempo de parar. Ainda não é tempo de entregar o ministério, a chamada que Deus tem dado. Porque Jesus não conta com os soldados frouxos que estão parando por qualquer coisa. Porque aquele que para, ele nunca alcançará o seu alvo. Nunca alcançará a vitória. E Jesus não conta com esse. Jesus conta com soldados valentes. Aqueles que mesmo ferido, machucado, ele vai à luta. Ele vai à batalha. Porque ele sabe que alguém precisa de ouvir a palavra de Deus através de sua boca. Essa é a palavra de Deus que eu deixo ao seu coração nesta tarde. A nossa recompensa não vem do homem. A nossa recompensa não vem da terra. Em breve vai acontecer a tão grande promessa que nós estamos aguardando, que é o arrebatamento da noiva de Cristo Jesus, que é a santa e pura igreja do Senhor. Nós sabemos que no abrir e fechar de olhos. Paulo diz, capítulo 15, versículo 51 de 1 Coríntios, diz assim: eis que vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, antes que a trombeta soará. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados.
Breve vai acontecer a tão grande e esperada promessa. Alegria para uns e tristeza para outros. Não pare, meu irmão, porque Jesus ainda conta contigo. Jeremias queria parar, mas ele diz: olha, Senhor, mas a tua palavra, ela me arde nos ossos. A palavra que Deus colocou na sua boca, no seu coração, ela deve ser expressada. E Jesus conta contigo, soldado valente. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isso o Senhor já nos deixou garantido que vai acontecer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele é comigo e é com você. E Ele diz: eu venci o mundo, e vós também vencereis. Se Jesus disse, está garantido. Ainda que sofremos, mas a nossa vitória, ela é certeira. E nós sabemos que a nossa força não vem da terra, mas vem de Deus. Porque o salmista no Salmo 20, ele diz: muitos confiam em carros e em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Muitos encurvam e caem, mas nós estamos de pé. E se nós estamos aqui nessa tarde, é porque o Senhor tem nos concedido graça, tem nos dado força e Ele conta conosco. Porque Jesus já desceu a essa terra, cumpriu o seu ministério e voltou ao céu. E o ID de Jesus agora é meu e seu. E alguém precisa ouvir a palavra do Senhor através da tua boca. E Ele conta contigo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que te dê ânimo, te dê coragem. Que Ele possa nos sustentar e nos dar graça. Possa nos abençoar. E que nós possamos aprofundar cada dia mais na palavra do Senhor. E esperando a tão grande promessa. Esperando o arrebatamento da igreja. Porque nós sabemos que a trombeta soará. E os santos serão arrancados dos quatro cantos da terra. E lá no céu nós iremos cantar o hino da vitória. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua chamada, a sua família. Que Deus te dê graça, continue te guardando, iluminando o seu caminho. E eu deixo um versículo para fechar esse vídeo nessa tarde. Que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esta é a palavra de Deus ao meu coração e ao seu coração nessa tarde. Que Deus te abençoe. Amém.